estamos hoje nesse dia de memorial ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um memorial aí trazendo a lembrança, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, pois não podemos ficar apenas aí com a morte dele. A morte dele é tão importante quanto a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo nos garante a nossa ressurreição. A morte de Cristo nos dá a vitória sobre a morte. E a sua ressurreição nos garante e nos dá a possibilidade, através de Cristo, de naquele grandioso dia ressuscitarmos com Ele também. E é um dia de trazer a memória, a lembrança também, o que é a nossa igreja hoje. Hoje a nossa igreja, se não fosse aquilo que nós conhecemos na história como reforma protestante, hoje talvez a igreja ela não seria o que ela é. O que ela é, que eu digo, é fora da dogmática católica, fora dessa dogmática e totalmente bíblica. Então nós devemos muito aí a homens que foram instrumentos de Deus, usados para que a palavra de Deus pudesse ser aí vivida e entendida 100% como ela nos é apresentada. Então hoje eu quero trazer para a igreja, hoje nós iremos fugir da exposição que nós estamos fazendo no livro de João, e quero convidá-los a uma nova abordagem, e hoje uma abordagem aí voltada para aquilo que nós chamamos de reforma protestante. O que a reforma tem a ver com a nossa igreja, o que a reforma tem a ver com a nossa adoração. Então, reforma protestante é a igreja. Esta é a temática, este é o tema aí da mensagem nossa desta noite. E os irmãos irão ver e chegar à conclusão aí que a reforma, a igreja, ela tem tudo a ver com essa questão de reforma e desse protesto que aconteceu um dia na história. Veja, no dia 31 de outubro, ou seja, ontem foi o último dia aí foi o dia da comemoração da reforma protestante. Tem aqueles que comemoram o mês todo, tem aqueles que comemoram apenas durante a semana, e tem aqueles que comemoram o dia, né? Então ontem foi considerado aí o dia da reforma protestante, e a reforma ela está aí embasada em 5 pontos. Em 5 pontos que tem tudo a ver com o cristão hoje. E esses 5 pontos sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. Ou seja, olha, não é nada mais do que aquilo que nós já temos e entendemos, tá? E praticamos, que é somente a graça. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, e somente glória seja dada a Deus, glória somente a Deus. Então esses 5 pontos são os pontos fundamentais daquilo que nós chamamos, ou que continha na ideia do protesto que um dia um monge chamado Martinho Lutero cravou ali na igreja de Westminster, aonde ele ali pregava, né, a palavra de Deus. Mas só que eu quero apresentar para a igreja a importância
tá, desse protesto. E eu quero aqui pegar os 4 pontos principais que a nossa igreja, tá, e que a igreja como corpo de Cristo tende a guardar, porque são ali 4 pontos doutrinários fundamentais para a nossa fé. São 4 pontos fundamentais que antigamente eram ali presos ou ensinados de uma forma contrária, e que com essa reforma foi possível a todo cristão, a todo aquele que confessa a sua fé em Cristo, ter acesso e entendimento pleno sobre essas questões. Então veja, a primeira questão diz sobre a autoridade das Escrituras. E se você parar aí para analisar, nunca as Escrituras esteve em evidência tanto quanto está nesses últimos dias. Mas só que a reforma nos trouxe essa liberdade de poder consultar na Bíblia e entender com profundidade a autoridade das Escrituras. Tem muita gente aí que usa as Escrituras, mas não vive a Escritura, que é a palavra de Deus, em seu teor, em todo o seu conteúdo. Usam apenas a palavra, mas para eles não tem autoridade. Tem que ser a palavra, e a palavra ela precisa ser reescrita. A palavra ela tem que se adequar à cultura, não a cultura se adequar à palavra. A palavra tem que ser reeditada. A palavra, ela por si só, ela não tem autoridade, ela tem que ser acompanhada de outros materiais. Então, olha, a palavra, ela tem autoridade. A palavra, ela é inerrante. A palavra, ela não contém erros. Ela é plenária. Veja, justificação pela graça mediante a fé. Não há necessidade mais de si, não há necessidade, nunca houve essa necessidade de obras para salvação, para ser justo, para ser justificado, porque a justificação, ela vem através da graça de Deus, mediante a nossa fé. Não há necessidade de se pagar indulgência, não há necessidade de se acender vela, não há necessidade de procurar uma outra pessoa além de Cristo para confessar os nossos pecados. Está vendo como a reforma ela trouxe esta liberdade de expressão e de poder entender a palavra de Deus em seu conteúdo completo? Veja, a centralidade de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, não é o pastor, não é o papa, não é o padre, não é o sacerdote, não. A centralidade está focada em Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Nós somos membro e cada um tem a sua utilidade no corpo. E nós iremos ver isso mais profundamente. Sacerdócio de todos os crentes. Olha, a propagação do Evangelho não depende de uma única pessoa. A propagação do Evangelho está agora disponível, e isso sempre foi assim, mas nunca foi ensinado com essa propriedade. Mas agora a palavra, ela está disponível para toda criatura. A palavra ela pode ser pregada, pronunciada por qualquer salvo em Jesus Cristo. Não tem uma pessoa específica que tenha que fazer isso. Hoje qualquer salvo em Cristo, ele pode falar da palavra da salvação, ele pode falar do Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo. Não é apenas o pastor de uma igreja que pode sair aí proclamando o Evangelho, não é apenas o Papa, não é apenas, não. Hoje cada um é sacerdote. Hoje cada um tem a liberdade e o entendimento
para se trazer aí a palavra no seu teor e no seu conteúdo completo. Hoje nós não somos reféns de uma autoridade humana que se dizia infalível. Hoje nós temos acesso direto à palavra de Deus e podemos ter esse entendimento. Olha, talvez para você que está aqui hoje, tudo isso faz sentido muito claro. Mas só que aqueles nossos avós antigos lá, tataravô, avô, olha, eles eram presos nessa ideia de que a autoridade das Escrituras estava ali consolidada a uma pessoa só. Principalmente o nosso país, que na sua cultura, ele é um país católico. Então você conversa aí com pessoas mais antigas, a autoridade das Escrituras estava em poder de uma única pessoa. A justificação não era pela graça, era por obras. Era por obras. Olha, a centralidade não é Cristo, a centralidade estava em uma pessoa só. O sacerdócio não era para todos os crentes, o sacerdócio era de uma pessoa só. Ele era o representante de Deus aqui na terra, e para muitos ainda é o representante de Deus aqui na terra. Então hoje, para você que tem essa liberdade de manusear a palavra, olha, talvez isso não vai fazer sentido, mas olha, saiba que para muitos dos seus amigos e conhecidos, isso não faz sentido nenhum. Veja, para nós entendermos melhor, por que autoridade, por que eu devo confiar na autoridade das Escrituras, e por que eu tenho que entender que as Escrituras, ela tem autoridade. Isso tem que ficar bem claro para nós hoje. Por que nós, nesse ponto que diz respeito à reforma protestante, por que nós concordamos? Porque a ideia é bíblica. A Bíblia, ela fala, e eu quero convidá-los a ler junto comigo, aqueles que puderem. 2 Pedro, abre aí a sua Bíblia, mas já está lá. Mas abre aí para confirmar o que está escrito. Veja o que Pedro, ele escreveu na sua primeira carta acerca das Escrituras. 2 Pedro, na sua segunda carta, né? 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Olha só, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, porque as Escrituras têm autoridade, porque ela é a voz de Deus. Homens usados por Deus, inspirados por Deus, escreveram. Por isso que as Escrituras têm autoridade. Por isso que as Escrituras são inerrantes. Não tem erro, não tem falha. E é por isso que você pode confiar nas palavras dessas Escrituras. Nós não somos seguidores de um livro. Nós somos seguidores de um Deus que fala através desse livro. Não somos seguidores de um livro. Somos seguidores de um Deus que fala através desse livro. É a forma dele se comunicar conosco, dele falar com nós. Então veja, as Escrituras é autoridade na vida do crente, na vida do cristão principalmente. As Escrituras têm que ser autoridade. Veja outro versículo, 2 Timóteo, nós conhecemos bem. 2 Timóteo capítulo 3.
16 e 17. Veja o que Paulo fala para o seu filho na fé e ministro, jovem chamado Timóteo, na sua segunda carta que ele escreve para este jovem. Não apenas uma parte, uma porção, aquilo que você quer, não, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Confirma aí na sua Bíblia, irmão. Não fica só no slide que o pastor está passando, não. Confirma aí, por quê? Porque a Escritura, ela é autoridade. A Escritura, ela é a palavra de Deus. E olha, não é qualquer um que vai entender isso. Para entender isso, essa autoridade das Escrituras, há necessidade de uma coisa chamada fé. E a fé, ela só é depositada naquele que crê. Aquele que crê que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E quando ele crê, quando é depositada esta fé, ele tem um impulso tão grande que ele entrega a sua vida a este Cristo. E aí as coisas que estão obscuras aos olhos dele começam a ganhar claridade. E ele começa a entender. Então não adianta você querer falar desses assuntos com aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo. Eles não têm fé suficiente para entender que toda a Escritura é divina. Toda a Escritura, ela é inspirada. Por isso que toda a Escritura, que toda a Bíblia, ela é autoridade. Ela é autoridade porque ela vem de um Deus que é santo, justo e poderoso. Olha só, mais um versículo para nós termos certeza, tá ok? Da autoridade das Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está projetado aí também. 1 Tessalonicenses 2,13. Diz a palavra de Deus: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Não palavra de homem, palavra de Deus. Por isso as Escrituras, elas são autoridade. As Escrituras, não a Escritura, as Escrituras, porque é o compêndio de todo livro. Todo livro é autoridade. Ele não precisa ser revisado. Ele não tem que se adequar à cultura. A cultura se adequa a ele. A cultura se adequa a ele. Se você chega em um país onde a poligamia ela é aceita pelo país, quando você chega com o Evangelho, aquela cultura tem que ser transformada. Por quê? A palavra ela é autoridade. E a palavra ela diz o quê? Sobre relacionamento conjugal. Um homem para uma mulher para um homem. Então a cultura ela tem que mudar. Se a cultura que você chega num país para pregar, para anunciar o Evangelho, é uma cultura aonde se idolatra ídolos, aonde se curva perante o que a palavra diz. Não é a palavra que tem que se adequar, é a cultura que tem que se adequar à palavra. Não vos prostrais perante ídolos, adorai somente ao Senhor teu Deus. Não é a Bíblia que tem que se adequar, não é o evangelho
material, é a cultura. É a cultura, então não vou falar. Não, a palavra ela tem que ser pregada, porque a palavra é autoridade. Ela é a palavra final. Se você chega numa cultura onde o homossexualismo é normal, onde o homossexualismo impera, olha, não é a palavra que tem que se adequar quanto à prática homossexual. Por quê? Olha, a palavra ela fala nitidamente: homem com homem não se deitará como se fosse com mulher. Ela fala nitidamente, claramente. Não é a palavra que se adequa, é o local, é o ambiente onde ela chega que se adequa a ela, porque ela é a autoridade. Ela é autoridade. Veja, caminhando, como nós vimos, porque nós também aceitamos na reforma a questão da justificação pela graça mediante a fé, porque é bíblico. Porque é bíblico. Por isso que nós também aceitamos quando na reforma é dito que a justificação ela é pela graça mediante a fé, porque a Bíblia ela fala isso para nós, ela deixa bem claro esse ponto. Veja, bem conhecido de nós, Efésios 2, 8 e 9, diz o que? Vamos abrir lá, Efésios, embora esteja aí projetado, irmãos, vamos abrir para nós termos o poder da palavra operando em nós, o poder da palavra operando em você, tá ok? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e nós aqui só estamos abordando 4 pontos doutrinários da reforma, e o porquê nós somos felizes de um dia ter acontecido essa reforma, por Deus ter usado homens para nos libertar do jugo do catolicismo romano, que nos proibia ter acesso a essa palavra, e com isso os olhos, olha, jamais seriam abertos. Mas Deus, Ele sempre age na história, Ele sempre usa homens como instrumentos para que a sua vontade fosse cumprida e seja cumprida. Olha só, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça, somente pela graça, sois salvo. Não tem nada que você possa fazer para ganhar salvação, para obter salvação. É graça, e graça vem de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Tanto graça quanto salvação, quanto fé, ela vem de Deus. É Deus que deposita, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Não adianta contribuir para a igreja, não adianta querer ajudar o ceguinho a atravessar a rua, não adianta fazer doações no que diz respeito à salvação. No que diz respeito à salvação, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Agora, depois que você é salvo, é esperado de você boas obras, que reflitam a sua salvação, mas não que as obras irá te proporcionar salvação. Então, por isso que a justificação pela graça mediante a fé, nós concordamos. Por quê? Porque é bíblica. Somos justificados perante a graça de Deus. Justificação. Somos vistos como justos perante Deus, através do sangue de Cristo vertido na cruz, não através do seu esforço. Porque senão, para que Cristo veio morrer, se você mesmo pode se salvar? Para que Ele veio pregar, falar, operar, se você mesmo pode fazer? Justificação pela graça, mediante a fé. E olha, para não ficar em um, vamos ter mais um também.
A carta que Paulo escreve para outro filho dele na fé, chamado Tito. Paulo ele escreve essa carta para Tito, também aqui, e aonde ele traz aqui também algo para nós sobre justificação, sobre graça e sobre a fé também. Olha lá, Timóteo, depois de Timóteo, tem aí o outro filho na fé de Paulo, Tito, fica na sequência. Tito 3, do 5 ao 7. Olha só, para não ficar só naquele célebre versículo, né, de Efésios. Olha só o que Paulo está falando aqui para Tito. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha só, irmãos, não é pelo seu esforço, não é pelo que é pregado no Espiritismo. Um grande exemplo. Não é pelas obras que se obtém salvação, é só pelo sangue de Jesus Cristo. Não é Maria, não é Conceição, não é Fátima, é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos justificar, Ele é o único que pode nos limpar, nos remir. Justificação pela graça, mediante a fé. Veja, andando a centralidade de Cristo. A centralidade é Cristo. Nós concordamos com isso também. Por quê? Porque reconhecemos em Cristo o cabeça da igreja. A centralidade tem que ser Ele. Ele é o centro, Ele é o cabeça, Ele é o homem. É Ele. Não é o Papa e nenhum dos papas que passaram pela igreja que reivindicaram a centralidade da adoração. É Jesus Cristo, e a palavra ela fala isso. Não é Pedro, não foi Pedro, não é nenhum pastor, não é nenhum apóstolo, não é nenhum bispo, não é nenhum sacerdote, é Cristo. Ele é a centralidade. Não é nenhum dos reformadores, não é Lutero, não é Calvino, não é Cristo. Sempre foi Cristo. Veja o que a palavra fala em Colossenses. Vamos abrir lá, Colossenses. É só voltar um pouquinho. Tito, Timóteo, voltando. Tessalonicenses, voltando. Colossenses, capítulo 1. E aí depois nós vamos entender porque Paulo entende isso, porque ele fala isso, tá? Veja, a centralidade de Cristo. Cristo é o centro. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a prostração. Quando eu dobrar o meu joelho é para Ele, quando eu confesso é para Ele. Eu confesso meus pecados para Ele. Eu não preciso de padre, de papa, nada disso. É Cristo. Eu dobro, o véu foi rasgado de alto ao chão para que eu pudesse ter esse acesso direto com Cristo. Não preciso me confessar com o pastor. A oração de pastor não tem mais poder do que a sua oração. A oração de apóstolo, de bispo, de ninguém, é a sua oração. O véu foi rasgado para isso, para que você pudesse ter esse acesso direto com Ele. A palavra diz isso. Então nós temos que sair de anos de obscuricidade para entender isso. E olha, tem igrejas que ainda levam seus membros nessa ideia de que a minha oração como sacerdote, como pastor, é mais forte que a sua. Não, está te enganando. Você tem a liberdade de entrar com ousadia na presença do Senhor e pedir perdão você, e clamar a Ele, e orar pela sua casa, orar
16 ao 18, diz: porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E olha só a centralidade: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o cabeça. Tudo que vem abaixo da cabeça é tudo membro, que tem a sua utilidade. Eu sou membro. Eu não sou a cabeça da igreja, eu sou membro. Nenhum apóstolo, bispo, ancião que seja, pode reivindicar isso. Todos nós abaixo da cabeça somos membros, estamos para servir, para cumprir um propósito maior. Veja mais um, Mateus 16, 18, vamos abrir lá. Porque Paulo tem esse entendimento em Colossenses? Porque ele entendeu a obra de Cristo lá em Mateus. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, diz lá: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja que é de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha, não é igreja isso aqui, ó. É igreja você, é igreja eu, é igreja viva, é igreja de carne, é a igreja somos nós. É contra essa igreja que as portas do inferno não prevalecerão. É essa que é a igreja de Jesus, você. Não, isso aqui não vai ser arrebatado. Isso aqui não vai ser levado com Cristo para os céus. Isso aqui você vê em outros países aí sendo queimado, destruído. Mas a igreja, templo vivo, a igreja carne, não. Contra a igreja carne, as portas do inferno não prevalecerão. É essa igreja que Cristo está se referindo quando está falando com Pedro. E é isso que Paulo entendeu, que Cristo é o cabeça da igreja, não é Pedro, não é nenhum dos apóstolos e nem quem veio depois deles. É Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E por isso que nós concordamos com esse terceiro ponto da reforma protestante. Porque ela diz, a centralidade é Cristo. A centralidade é Cristo. A centralidade de Cristo. E olha o quarto e último ponto: sacerdócio de todos os crentes. Sacerdócio de todos os crentes. Cada crente em Jesus Cristo é um sacerdote. Cada crente em Jesus Cristo tem o poder de manusear a palavra de Deus. Cada crente em Jesus Cristo tem poder para salvar. Não que você salva, mas aquilo que você pronuncia produz salvação. Cada crente, tem crente que não está salvando ninguém. Por quê? Porque está calado, está quieto. Tem crente que não está salvando ninguém. Tem crente que é detentor de todo o poder para salvar, mas só que olha, não está salvando ninguém.
Porque está quieto, está calado, ainda vive ali naquele pensamento de que só o Papa é o sacerdote, só o pastor é o sacerdote, só o apóstolo é, só o bispo, só o ancião. Não! Cada crente é o sacerdote, cada crente pode falar da palavra. E Cristo deixou isso bem claro quando Ele manda. Olha só, Ele deixou isso bem claro lá em Marcos 16:15. Mas só que parece que é necessária uma reforma para nos trazer isso à luz dos nossos olhos. Sempre esteve aqui, a palavra existe antes de qualquer tipo de reforma. Mas só que parece que teve a necessidade de haver um protesto, né? Alguém para gritar, para falar, para abrir os olhos da igreja. De que, olha só, Jesus ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso para Pedro, só para Pedro. Ele não falou isso só para os 12 que estavam ali. Ele falou para toda aquela multidão que estava ouvindo ele. E ele fala hoje para a igreja. Você é sacerdote, você vai lá e ora, entra na casa de um e ora, ensina ele a orar. Por quê? Como que é a continuidade? Olha só, Marcos, vamos abrir lá, Marcos 16:15. Olha só, ele diz-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será... Ele está falando para quem isso aqui? Entendeu? E ele fala para a igreja hoje. Ele fala para a igreja hoje. Você quer ver porque ele fala? Olha só, Paulo ele entendeu isso. Porque a salvação só é quando eu falo. Olha só, Romanos 10. Abre lá, Romanos 10. Está aí. Paulo entendeu e a igreja tem que entender também hoje. Olha lá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha só, Paulo ele faz algumas perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Pregue! Pregue! E não é uma pessoa. Já pensou esse mundão todo de meu Deus do céu? Se dependesse de uma pessoa para fazer isso. Ele está falando para todos, a igreja toda. Ela tem que ir, e no caminho indo, ela tem que pregar o evangelho. Por quê? Porque cada crente é sacerdote do Deus vivo. E como pregarão se não forem enviados? Olha os missionários aí que vão, que se dispõem para ser enviado e ir fazer aquilo que eu e você, preguiçosos que somos, não temos tempo de fazer. Eu e você que optamos por uma outra vida, uma vida mais centralizada em mim, em mim por quê, né? Eu quero constituir família, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma boa profissão, eu quero, tá vendo? Em mim, centrado em mim. Mas só que tem pessoas que não têm essa centralidade nela e pensam em outros, em propagar o evangelho da salvação. E muitos não casam, e muitos se casam, mas só que não querem, eles abrem mão de uma vida de luxo para viver uma vida do evangelho. E olha, a sua vida é uma vida de luxo comparado com muitos missionários que vão e não tem o que comer, não tem casa própria, não tem carro próprio, não tem nem carro dele, tem que ficar pedindo. Manda,
igreja que me sustenta, manda uma quantia para poder comprar um barco, para poder ir lá evangelizar. Não é o trabalho da Cyrus? E fica pedindo, se humilhando, né, na visão de muitos, se humilhando. Manda a quantia, porque aqui é muito escasso e tem que comprar comida, e tem que comprar comida para me mandar, não é para mim. Não está pensando aqui em mim, na família. Eu tenho que dividir, porque aqui na aldeia não tem, ninguém tem. Abdicam de uma vida de luxo, de uma vida ali onde é centralizado nele, em prol do Evangelho, para cumprir ali o sacerdócio de Cristo, de ir evangelizar, ir e orar pelos outros. Tem gente que não sabe o que é orar, tem gente que não sabe o que é ser salvo, salvação. Se tem gente assim aqui em São Paulo, capital, imagina esses interior, afastado. Imagina esses estados aí da seca, imagina essas tribos indígenas, se aqui já tem pessoas que não sabem o que é isso. E se aqui está cheio de igreja que prega sobre salvação, e a salvação é quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Levantou a mão, vem aqui na frente, a gente vai orar. Orou, pronto, está salvo. Está salvo nada, está enganado. Nem foi explicado o que é salvação. Nem foi explicada a necessidade de mudança de vida, de conduta, por que salvação, que Cristo morreu, a questão do pecado, nem foi explicado nada. Vem aqui na frente e faz uma oração e está salvo aonde? Então, irmãos, nós concordamos porque é bíblico, está na Bíblia, sacerdócio de todos os crentes. Não precisamos de um homem, de apenas um homem, para estar ali representando. Não, nós somos sacerdotes, nós oramos, nós capacitamos outras pessoas por intermédio de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo, não no nosso. Eu me converto e ensino ao outro o que eu aprendi. Isso é discipulado. Isso é querer cada um ganhar um, que ganha dois, que ganha quatro, que ganha seis, que ganha o mundo. Isso é discipulado. Eu aprendo não para guardar para mim, eu aprendo para compartilhar com os outros, e espero que os outros compartilhem com mais outros. É assim que a gente transforma o mundo, é assim que a gente acaba com a tristeza, é assim que a gente acaba com a angústia, é assim que a gente acaba com depressão. É assim, irmãos. Obrigado, irmão Luiz. Então, irmãos, que nós possamos entender que esses 4 pontos que nós estamos vendo aqui são pontos bíblicos. E é esperado de nós, e olha, não era necessário nenhuma reforma para isso ser trazido e ser entendido por nós, seguidores de Jesus Cristo. Está na Bíblia. Basta apenas dedicarmos um tempinho para poder manusear esse livro e entender que a Escritura ela tem poder, ela tem autoridade, que somos justificados pela graça mediante a fé, que Cristo é o centro e que o sacerdócio foi entregue a todos os crentes. Não é Maria que te cura, não. Não é Fátima que te cura, não. Não é Conceição, não é São Pedro, não. Isso é tudo operação demoníaca para te enganar, para tirar a centralidade de Cristo. A centralidade é de Cristo, e temos que gritar isso em grande e bom som aí fora, porque olha, não é diferente, está acontecendo romaria, não é agora também? Não é? Um monte de pessoa que vai lá para Aparecida, não é? Por esses tempos aqui, não é? Que o pessoal vai lá, tá? E vai lá fazer o quê? Se não é, aconteceu aí, né? E vai lá fazer o quê? Não é? É assim, né, Josefa? Vai lá para Aparecida, vai lá fazer o quê? Agradecer o quê? Vai agradecer o quê lá?
Hein, gente? Vocês não foram católicos, não, gente? O que aconteceu aí? Vai lá agradecer o quê? A causa recebida, não é? Vai lá agradecer a causa recebida. E tem muitos que saem daqui andando aqui, ó, e vai até lá, de a pé, andando para lá. Por quê? Porque dá, olha, lembra que Cristo ele fala? Porque dá ao santo que é feito de gesso, de madeira, tá? Dá ao santo que é feito de gesso, de madeira, de ferro, agradecimento de coisa que não foi o santo que fez. Porque o que é o santo? Não é o que Isaías chama a atenção lá? O que é o santo? E aí as pessoas enganadas, e são enganadas porque o país culturalmente é ensinado assim, tá? Ao quê? A agradecer ao santo. E mal sabe que não é santo nenhum que faz nada. Você acha que madeira faz alguma coisa? Então quem é que faz? Se não é crente em Jesus Cristo, se não é salvo em Cristo, quem é que faz? Você acha que madeira tem poder de fazer alguma coisa? Você acha que ferro tem poder de fazer alguma coisa? Gesso tem poder de fazer alguma coisa? É o que está por trás daquilo ali, né? Então não seja enganado, irmão. Não deixe que aqueles que você ama sejam enganados também. Porque se não é de Cristo, é de quem? Satanás. Entendeu? Se não é de Cristo, é de quem? Ele mesmo já fala. A palavra mesmo fala. Então, irmão, você tem o poder de o quê? Através da palavra de Deus, de operar como sacerdote e orar por aqueles que você ama. E ensinar aqueles que você ama. Ensinar a autoridade das Escrituras. Você tem este poder. Porque através do Espírito Santo que habita em você, está disponível você operar salvação na vida de todo aquele que você ama. Então vamos abrir os olhos, aqueles que estão com os olhos ainda, olha, fechados, obscurecidos, sendo enganados. Que Deus ele nos abençoe. E que possamos, em cima apenas desses 4 pontinhos aqui, entender um pouco mais aí a importância de ter acontecido, porque é Deus que opera na história, nada foge do controle de Deus. Então aquela reforma protestante que aconteceu há muito tempo atrás, olha só o reflexo que ela nos traz hoje. Hoje nós temos aí condições de ter igrejas reformadas, igrejas aí que participam aí de uma ideia do verdadeiro evangelho, de pregar o verdadeiro evangelho. Hoje nós temos essa possibilidade, porque homens e vários deles morreram para que isso fosse possível hoje, e nada fugiu do controle de Deus. É Deus trabalhando na história. É Deus trabalhando na história. Então que nós possamos fazer jus ao legado aí que nos foi deixado, através de grandes homens que foram instrumentos de Deus. E olha, é o momento de você gravar o seu nome na história também. Vão ler o que sobre você no futuro? O que vão ler sobre você? Qual que é o legado que você está deixando? E olha, se não for para o mundo, para os seus filhos, qual que é o legado que você está deixando? Vão falar o que sobre você? Os seus netos vão falar o que sobre você? Os filhos dos seus netos vão lembrar de você como quem? Temos que pensar nisso, irmãos. Grandes homens usados por Deus deixou um legado para nós. E nós vamos deixar legado para quem? Estamos deixando legado para quem? Que Deus possa nos ajudar a ser realmente carta de Cristo, onde as pessoas leem através de nossa vida aquilo que Cristo operou em nós. Amém? Deus seja louvado. Vou chamar o grupo de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos terminar de forma alegre, contente, porque olha,
tudo que Cristo fez por nós naquela cruz, o reflexo é esse aqui, olha, o reflexo é o que nós somos hoje. Então que nós possamos realmente agradecer a este Deus por tudo que Ele tem feito e que Ele nos ajude a continuar a fazer, continuar fazendo muito mais do que já foi feito no passado, que possamos fazer muito mais agora, no presente e no futuro. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus bem forte.